Tudo bem? Nós sentimos a necessidade de colocar mais um vídeo a respeito de por que Jesus não volta na quarta trombeta, e nós cremos que esse será o vídeo mais claro a respeito do assunto, onde nós podemos ver que a simples leitura do texto derruba toda a doutrina da Igreja Cristã Maranata, e como a Igreja Cristã Maranata ela criou um castelo de areia a respeito da volta de Jesus, que a própria leitura do texto desconstrói ela, sendo você que pensa tanto que Jesus volta pós a tribulação, ou seja, tanto que Jesus volte antes da tribulação. A doutrina da Igreja Cristã Maranata, ela ofende tanto uma como outra, e isso baseado numa interpretação alegórica. A Igreja Cristã Maranata, ela oferece, podemos dizer, esse quadro em aulas a respeito da volta de Jesus, onde fala que na quarta trombeta o sol, a lua, as estrelas serão feridas e elas se escurecerão, e aí eles traçam um paralelo com Mateus 24, 29, onde Jesus ele fala que a sua volta ela ocorre após a tribulação daqueles dias, né? O sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes celestes se abalarão, e logo após Jesus cita a sua volta. Você pode dar um pause no vídeo, né? Jesus ele cita, né, todo esse contexto e diz que a sua volta ela acontecerá logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecer, a lua não dá o seu brilho. Mas nós iremos ver que a Igreja Cristã Maranata, por sua interpretação alegórica, ela interpreta esse versículo e ela deturpa esse versículo de Mateus 24, 29. Observemos o que diz o texto imediatamente após a tribulação daqueles dias. Irmãos, o que o contexto do versículo quer nos dizer? Quer dizer que essa é uma volta de Jesus que acontece após a grande tribulação. Isso tanto para aqueles que pensam que Jesus volta antes, quanto aqueles que Jesus pensa que volta depois da grande tribulação. Ambos as doutrinas pensam assim. Os pré-tribulacionistas creem que essa volta aqui é para Israel, Jesus estará com a igreja nos céus, e para os pós-tribulacionistas, a igreja estará nessa terra e haverá a única volta de Jesus. Então, irmãos, não há argumentos que digam, o contexto do texto diz, onde Jesus ele passou todo o versículo falando a respeito da grande tribulação, da manifestação do anticristo, das manifestações de perseguição contra Israel. Então, a tribulação daqueles dias é a grande tribulação. Então a Maranata ela pegou o versículo mais pós-tribulacionista que existe para defender uma vinda pré-tribulacionista. Amém? Não há, irmãos, nenhum comentário bíblico que afirme a tradução, a interpretação da Maranata de Mateus 24, 29. Pois o contexto, irmãos, é claro de que a tribulação que Jesus está falando é a tribulação que ele acabou de falar. O pastor presidente ele diz, irmãos, isso aqui é a tribulação que a igreja passou até hoje. Então o sol deixará de brilhar, ou seja, isso é a quarta trombeta, e então Jesus voltará. Não, irmãos, Jesus estava falando da grande tribulação. Então a Maranata ela diz que Jesus vai voltar antes da tribulação, baseando-se no versículo que diz que Jesus voltará depois, e essa doutrina ofende ambas as doutrinas que falam a respeito que Jesus volta antes e depois. Nós iremos explicar. Todas as correntes, meus irmãos, elas concordam que tal versículo é pós-tribulação. É uma questão hermenêutica, uma simples leitura do texto quebra todo o argumento da Igreja Cristã Maranata. Isso sem ofender, mas apenas numa leitura de fé que a Constituição nos garante. Amém? Ambas as doutrinas reconhecem que o contexto tanto dos selos quanto das trombetas são na grande tribulação. Tanto aqueles que pensam que Jesus volta antes ou que Jesus volta depois reconhecem que o contexto dos selos sendo abertos, os juízos vindo, as trombetas serem tocadas, os juízos vindos, são contexto de grande tribulação. Na visão pré-tribulacionista, a igreja estará no céu e Israel estará aqui. Na visão pós, a igreja estará aqui, né, aguardando a vinda de Jesus, sendo estes selos e estas trombetas tocando, dando-se início a esse processo final de Deus. Amém? Inclusive, os historicistas, eles creem que a igreja passará pela grande tribulação. Aqueles que veem os selos tocados durante a história da igreja, as trombetas sendo tocadas durante a história da igreja, eles creem que a igreja passa pela grande tribulação. Então nós vemos que a Maranata, ela pega um pouquinho de cada doutrina e ela faz uma salada escatológica.
Amém? Não há, irmãos, argumentos que comprovem que Jesus volta na quarta trombeta, pois ela usou um versículo que se contradiz em si mesmo. Amém? Isso sem defender se Jesus volta antes ou depois, sem defender se há um arrebatamento pré-tribulacional ou não. A Maranata usou um versículo que se contradiz na própria doutrina dela, apenas pela simples leitura do texto. Irmãos, o que o texto quer dizer? Nós podemos nos perguntar. Nós já falamos a respeito dos comentários, nós já falamos que nenhum intérprete da Bíblia, nenhum exegético, nenhuma método de interpretação bíblica, nenhuma hermenêutica, ela pode afirmar o que a Maranata diz, pois o próprio contexto do texto contraria a doutrina da Maranata. Amém? Nós já falamos aqui a respeito do historicismo, dispensacionalismo, né? Nós podemos substituir essa palavra dispensacionalismo por pré-tribulacionista, né? Que crer que Jesus voltará antes da grande tribulação. Então nós já falamos do historicismo, do pré-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo. E o historicismo, meus irmãos, ele é uma doutrina formada. Amém? Eles, se você for ler, né, eles sabem dizer o que cada selo quer dizer e onde foi tocado. Ainda que discordemos, mas é uma doutrina completa e formada. Né? Eles mostram também as trombetas se cumprindo na história. Eles creem em uma volta de Jesus e não duas, um arrebatamento e volta de Jesus, que na visão dos pré-tribulacionistas não é duas voltas, mas nós cremos que é duas voltas. Amém? Então, os pré-tribulacionistas também é uma doutrina formada. Existe muito material a respeito de que Jesus volta antes da grande tribulação. Nós podemos dizer que a maioria, né, do materiais a respeito de volta de Jesus é dispensacionalista, é a respeito de que Jesus volta antes da grande tribulação, e é uma doutrina formada. Eles veem os selos sendo abertos para que se cumpra a grande tribulação. Ou seja, antes dos selos há o arrebatamento da igreja, e os selos vão tocando, e depois as trombetas, né? E por fim as taças, né? E acontece o que é a volta de Jesus para Israel, isso na sua visão. Ou seja, as três doutrinas que existem, elas são doutrinas formadas, sólidas. Elas sabem argumentar a respeito, né, de por que elas creem assim. Ambas as doutrinas, elas reconhecem um conectivo temporal entre os selos e trombetas, ou seja, para as trombetas tocarem, é necessário os selos trocarem, pois é um livro que ele está selado, e antes dele ser aberto tem que ser removido os selos, e para os selos e para as trombetas serem tocadas, os selos têm que ser removidos, e apenas a remoção dos selos já trazem juízos. Amém? Então ambas elas explicam a razão dentro do livro de Apocalipse para se pensar assim. Olha, eu creio que Jesus volta antes por causa disso, disso, disso. Eu creio que se cumpriu no tempo, porque em 1800 e parará, né, certa pessoa fez isso, isso, isso. Amém? Ambas explicam uma razão. A Maranata, ela pega metade de uma, metade de outra, não tem nada formado, explica parte dos selos. Não explica a partir do quinto, sexto, sétimo selo. Não explica depois das trombetas. Não explica depois das taças. Por quê? Porque não se busca teologia. Eles andam sozinhos a respeito de doutrina. E eles se acham autossuficientes e não são. Amém? Então a doutrina da igreja, ela explica parte dos selos, parte das trombetas e das taças, nem se fala. Né? Eles usam o argumento de que eles não são historicistas, que eles são proféticos. Né? Que a ciência diz que já se cumpriu as trombetas e parará. E não se explica o resto, qual a conexão com os selos, qual a conexão da quinta trombeta, se a quinta trombeta mostra um cenário pós-arrebatamento, né, o início da grande tribulação, ou se antes, nas trombetas e nos selos, nós já estamos em grande tribulação. Não há um argumento, não há uma lógica. E o nosso Deus, irmãos, nós sabemos que não é a lógica, mas o nosso Deus, ele é um Deus coerente com aquilo que ele escreveu. Amém? Não é um simples argumento, é profético, só entende quem está com o Espírito Santo. Irmãos, não há nenhum argumento que aponta a quarta trombeta. Jesus volta ali. Como nós veremos, o único argumento que a Maranata cita é um argumento que se contraria em si mesmo. E se Jesus voltasse na quarta trombeta, João negaria a maior revelação de todas à igreja. Amém? A quarta trombeta, ela fala do escurecimento do sol, da lua, das estrelas, um evento interpretado como cósmico, não como a segunda vinda de Cristo.
E nós lembramos que há eventos cósmicos tanto nos selos, quanto nas trombetas e quanto nas taças. Amém? O único argumento é de Mateus 24, 29 e 30, em que é claro a expressão logo em seguida a tribulação daqueles dias, sendo o maior versículo pós-tribulacional, eles usam para defender uma vida pré-tribulacional, uma vinda de Cristo pré-tribulacional. Amém, meus irmãos? Não se sustenta por si mesmo tal argumentação. Amém? Tal versículo ele é muito claro que ele se localiza após a tribulação, após o argumento de Jesus, a falar, cara, detalhe da grande tribulação. Então a tribulação daqueles dias não é a simples tribulação, como o pastor presidente diz. Isso é uma leitura pessoal e nós respeitamos quem deseja pôr a sua fé nisso. Mas, irmãos, o contexto nos diz o contrário. Nenhum comentário bíblico, ninguém que leia a Bíblia seriamente colocaria, né, a forma interpretativa da Maranata e diria, não, isso é tirar do seu contexto o texto. Amém? Se crer na vinda de Jesus após o escurecimento do sol, é crer na volta de Jesus pós-tribulacional. E a Igreja Maranata não é pós-tribulacionista. Amém? Para os pré-tribulacionistas, tal versículo é a volta de Jesus para Israel. A igreja já estará nos ares. Então a Igreja Cristã Maranata ela pega um mix de doutrina. Olha, as trombetas trocaram, mas não mostra que os selos se cumpriram. Ou seja, é um método em parte historicista, em parte dispensacionalista, pois nós cremos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém? A Maranata é a única igreja a achar o arrebatamento de Mateus 24. Os pré-tribulacionistas eles creem que Mateus 24 foi escrito para os judeus. Amém? É a única a achar. E quando ela acha no maior versículo pós-tribulacionista, que nem os pré-tribulacionistas defendem que aquele versículo é pré-tribulacionista. Ninguém defende, meus irmãos. Amém? Quais textos se conectam à quarta trombeta? Nenhum, meus irmãos. Nós podemos afirmar isso. Nós já falamos aqui a respeito do perigo da interpretação alegórica. Nós lembramos aqui da interpretação da Maranata, onde a letra mata, onde diz que a palavra na sua razão, ela não pode, ela não gera frutos. A letra mata, mas o Espírito vivifica, é só revelação, e o livro de Apocalipse é para ler pela revelação de Deus. O perigo da interpretação alegórica é esse, que você pode ler qualquer texto e colocar ali a sua inferência e dizer que aquilo significa aquilo que você deseja que signifique, sem nenhum respeito ao contexto. Amém? Então, irmãos, a Maranata, recentemente, de uns anos para cá, ela tem estudado a respeito da doutrina dispensacionalista, que é algo que se parece um pouco, né, a respeito, né, de que Jesus pode voltar a qualquer momento, a respeito de um arrebatamento pré-tribulacional, a respeito dos 7 anos de Israel. E a Igreja Cristã Maranata, né, lançou alguns vídeos, né, a respeito da diferença de arrebatamento e a volta de Jesus. Porque na doutrina dispensacionalista há essa diferença, ou seja, arrebatamento é uma coisa, volta de Jesus é para Israel. Arrebatamento é para a igreja, volta de Jesus é para Israel. Ela divide aquilo que a Bíblia nunca dividiu. Isso eu creio assim, respeito quem pensa o contrário. Então, recentemente, a Igreja Cristã Maranata, ela colocou esses vídeos, a diferença do arrebatamento e da volta de Jesus. Nós vemos que a Igreja Maranata, ela começou a estudar o dispensacionalismo, ela usa algumas expressões que os dispensacionalistas usam. Jesus volta antes para os seus, para depois voltar com os seus. E nós não queremos refutar argumento por argumento, que senão ficaria longo demais o vídeo. Mas, irmãos, observe, a Igreja Cristã Maranata, ela crê o quê? Ela crê que a volta de Jesus é um dos seus clamores. O pastor, nesse vídeo de diferença de arrebatamento e volta de Jesus, ele diz, irmãos, a volta de Jesus é para Israel. E alguns irmãos, eles começaram a questionar no próprio, na descrição dos vídeos, nos comentários, e eles disseram, como assim? Estou há 42 anos na igreja e nunca ouvi isso. Eu sempre fui levado a crer que arrebatamento é a volta de Jesus, porque é uma ofensa para os pré-tribulacionistas dizer que há duas voltas. Eles creem que arrebatamento é uma coisa, a volta de Jesus é outra. Então a Igreja Maranata, a igreja que prega a volta de Jesus, ela não tem que pregar a volta de Jesus, ela tem que pregar o arrebatamento, ela não poderá orar, dizer volta logo Jesus, ela tem que dizer arrebata-nos Jesus, porque não é a volta, o arrebatamento da igreja. Para Paulo nunca dividiu os dias, Paulo nunca dividiu isso, meus irmãos. Amém? Não existe diferença para nós, né, de volta de Jesus, arrebatamento é tudo a mesma coisa, nós iremos ler alguns versículos aqui que conectam essas duas coisas. Amém? Então, há muitos comentários sobre isso. Nós já explicamos em outros vídeos
a respeito de como o pré-tribulacionismo ele surgiu no Brasil. Né, que surgiu na história da igreja. Né? Os pais da igreja, todos eles pensavam na volta de Jesus pós a tribulação, depois viria o reinado de Jesus literal de 1000 anos, e depois o reino com o Pai, Jerusalém descendo a essa terra. Amém? Todos os pais da igreja, eles criam assim. E somente no século XIX, né, as pessoas elas começaram a crer numa volta de Jesus antes da tribulação. Não há registro diante disso, irmãos. Nós iremos ver no próximo slide a respeito de como algumas pessoas tratam isso, até mesmo a Igreja Cristã Maranata. Amém? Mas o pós-tribulacionismo ele ganhou força novamente, né, na mesma época que o pré-tribulacionismo ganhou grande força, né, com Darby, né, mas ao mesmo tempo que surgiu Darby, surgiu novamente alguns, né, nós explicamos todo o contexto histórico, né, de que parte do amilenismo imperou de certa forma da igreja, em certo período da história da igreja, e depois, né, se criou, né, o arrebatamento pré-tribulacional, mas nunca sumiu por inteiro o pós-tribulacionismo. Mas com o pentecostalismo, a volta de Jesus antes da tribulação, ela ganhou grande notoriedade, tanto nos Estados Unidos, né, tanto do mundo, né, por causa do avivamento de Azusa, né, e como Azusa afetou grandemente o Brasil, a doutrina pré-tribulacionista, ela inundou nossas igrejas, e como existia a maior parte do pentecostalismo e as igrejas reformadas, tradicionais, né, virou uma mescla, não uma mescla, mas virou um divisor entre amilenismo e pré-tribulacionismo. Mas sempre existiram aqueles que criam conforme os pais da igreja. E no Brasil, irmãos, por o Brasil ele ser inundado por essa onda pré-tribulacionista, né, o pós-tribulacionista ele perdeu a sua força, mas nunca desapareceu. E novamente, nos dias de hoje, está ganhando grande força. No próprio vídeo que nós citamos da Igreja Cristã Maranata, eles dizem, não há divisão. Alguns irmãos que dizem, olha, não há divisão entre arrebatamento e volta de Cristo. Então nós vemos que há certos comentários e que está voltando novamente à tona essa doutrina no Brasil. Amém? Um dos argumentos da Igreja Cristã Maranata, certo pastor, ele me citou e disse, olha, não surgiu com Darby não, em 1500 e pouco, né, sendo que Darby nem viveu em 1500 e pouco. Desde os anos 400 já se ouve falar a respeito de um arrebatamento pré-tribulacional. E eu fui caçar a respeito do que esse pastor estava falando, né, e ele estava falando a respeito do Efraim o Sírio. Em outro vídeo ele cita isso. Né, Efraim o Sírio, ele viveu cerca de 303 até 373 anos depois de Cristo. Amém? Ele escreveu vários livros, e um desses livros que é atribuído a ele cita algo. Todos os santos e eleitos de Deus são reunidos antes da tribulação que está por vir e são levados ao Senhor para que não vejam a confusão que dominará o mundo por causa dos nossos pecados. Então, irmãos, quando se descobriu esse texto há anos atrás, se criou uma grande digamos assim, movimentação dos pré-tribulacionistas, porque o maior fato era contrário ao pré-tribulacionismo, era de que os pais da igreja nenhum era pré-tribulacionistas. Então, ao se descobrir isso no mundo, foi um murmurinho no mundo teológico. Né? E foram buscar se analisar a respeito de tal livro. Sendo que a primeira questão que pesa é a respeito de que esse livro é um pseudoepígrafo, ou seja, é um livro que surge após o autor nem estar vivo, em que se atribui a um autor algo que ele não escreveu como se fossem as ideias dele. Então, o primeiro comentário é que esse livro é um pseudoepígrafo. Mas ainda que não seja, vamos lá. Tal ideia não firma um pré-tribulacionismo. Isso poderia afirmar também um meso-tribulacionismo. Amém? Então nós já quebramos com isso. E, irmãos, também há o fato de que nesse mesmo livro do Efraim o Sírio, nós veremos que ele aponta fortes indícios de pós-tribulacionismo, ou seja, se ele é pós-tribulacionista, não pode ser pré-tribulacionista. No mesmo livro, olha o que ele escreve, nós devemos compreender perfeitamente por isso, meus irmãos, o que é iminente ou pendente. Houve fomes, pestes, abalos violentos das nações e sinais dos quais foram previstos pelo Senhor e foram cumpridos, consumados. Nada mais resta, exceto a vinda do iníquo, o homem do pecado, ou seja, o homem do pecado, o anticristo, ele só pode se manifestar no contexto de grande tribulação. Então, se ele coloca como se falta o anticristo se manifestar, ou seja, isso quebra toda a doutrina que Efraim era pré-tribulacionista. Amém? O testemunho dos pais da igreja, embora não seja autoritativo, é particularmente instrutivo.
em relação à forma como as primeiras gerações de cristãos entenderam o ensino dos apóstolos. Amém? A autoridade final a respeito, irmãos, não é simplesmente os pais da igreja pensaram assim, e sim, há um deturpamento, de certa forma, como eles pensavam. Eles atribuíam o anticristo, de certa forma, ao papado, algumas coisas assim, a Roma. Mas todos eles pensavam, sim, que a igreja passaria pela grande tribulação. A ideia central era essa, pois era um ensinamento herdado dos apóstolos. Amém? Não há nenhum escrito dos pais da igreja para que pensamento assim acontecesse neles. Amém? Então, não é autoritativo, mas é instrutivo para nós. Há dispensacionalistas que defendem que nem Paulo sabia o que estava escrevendo. Ou seja, nem Paulo sabia que o arrebatamento era dividido em duas fases, que a ressurreição era dividida em duas fases, onde o Apocalipse diz que é apenas dois arrebatamentos, um dos justos e outro dos injustos ao fim do milênio, e o pré-tribulacionismo coloca duas ressurreições para Cristo Jesus, ou seja, dos justos. Amém? Então, não há espaço para tal pensamento. Amém? Que nem alguns pensam isso, né? Que nem Paulo sabia o que estava escrevendo, pois entendem que o contexto moderno de dispensacionalismo é inaplicável nos primeiros séculos. Não cremos que os apóstolos não sabiam o que estava escrevendo, conforme eles pensam. Ainda que não estava sistematizado a doutrina escatológica, mas nós cremos que o próprio Deus os conduziu enquanto eles escreviam as próprias escrituras, trazendo clareza à mente deles. E nós estamos fundamentados sobre, podemos dizer, a doutrina apostólica. Sim, isso aponta para a palavra de Deus. Né? Mas nós também estamos, né, fundamentados sobre a fé viva de nossos irmãos. Isso é a doutrina apostólica, a doutrina que persevera, é a fé viva que persevera durante os anos. Amém? A palavra de Deus como aquela que atesta a fé genuína que persevera durante os anos. Amém? Certo autor ele diz o seguinte: além disso, os pais da igreja não estão dando suas opiniões privadas. Eles não dizem isso é verdade porque vemos dessa forma. Ou seja, não é uma opinião pessoal, mas porque eles foram ensinados assim pelos próprios apóstolos. Nós lembramos que Justino ele colocava como pressuposto ortodoxo. O que é isso? As igrejas, né, principalmente no seu princípio, elas eram totalmente ortodoxas. Elas eram totalmente, digamos assim, fechadas, né, a doutrinas estranhas. Né, e que aqueles que adotavam doutrinas estranhas, eles poderiam ser excomungados da igreja. Então Justino colocava como pressuposto ortodoxo, né, uma ressurreição, apenas uma ressurreição e vindo o milênio literal. Amém? A Igreja Cristã Maranata, por meio do seu presidente, ela coloca, né, podemos dizer assim, que os 4 selos de uma forma muito estranha, meus irmãos. E nós lembramos que eles dizem que a revelação, né, que é somente a revelação, e nós respeitamos quem crê assim, e que não se deve ler com um filtro mais de razão. E, irmãos, uma coisa é certa, Deus ele não se contradiz, apesar de que a razão não é nosso Senhor, Deus ele não se contradiz. A doutrina ela segue a lógica de Deus, a mente de Deus. Amém? Certo, né, o pastor presidente, ele, em certa aula, ele coloca as 4 primeiros selos. Depois disso, nunca se ouve, né? Ou eu não ouvi, mas nós podemos reiterar isso no comentário depois. Mas é falado apenas até o 4º selo, onde coloca Jesus, o cavaleiro branco, né, como aquele que vem primeiro, né, aquele que vem com um arco, né, é colocado como se fosse Jesus. E logo depois os demais cavaleiros, né, é colocado, não sei a ordem certa, mas como sendo China, comunismo, o governo, né, com política, né, algo assim. Eu esqueci as palavras certas, então os irmãos podem ver para tirar suas conclusões. Mas, irmãos, tal comentário fere ambas as doutrinas predominantes, ou seja, o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Amém? Por quê? Porque ambas as doutrinas, elas creem que a partir de Apocalipse 6 é o contexto de grande tribulação. Ou seja, o cavaleiro branco, ele é o anticristo. E por que ele é o anticristo? Porque, primeiro, ele vem com uma coroa e Jesus ele tem coroas. E o cavaleiro ele vem com uma coroa, e uma coroa, em sua tradução, né, da coroa que é ali do anticristo, é uma coroa corruptível. Diferente da coroa de Jesus, que é uma coroa incorruptível. E ele tem ali instrumentos que não é de Jesus, pois Jesus tem uma espada afiada em sua boca. E aquele cavaleiro, ele tem um arco sem flecha, ou é omitido as flechas.
e aquele cavaleiro vem de branco. E nós lembramos que em toda a teologia bíblica é apresentado o anticristo como aquele que é messiânico, ou seja, aquele que trará uma falsa paz, no sentido que ele é o cavaleiro branco. E ele, em Daniel, né, nós podemos dizer que o acordo de paz, ele abre as 7 semanas, ou seja, a semana, perdão, a semana. E no meio da semana, né, esse acordo de paz é quebrado e se abre a grande tribulação. Esse acordo de paz nós podemos dizer que é o início desse período de 7 anos. Amém? Então nós podemos ver que já tal inferência dizer que Jesus é o cavaleiro branco, como isso pode ser perigoso, como uma interpretação alegórica a respeito da volta de Jesus, irmãos, ela pode ser perigosa. Amém? Nós colocamos o texto aqui de Daniel, você pode pausar e ler, mas eu gostaria de ler apenas esse versículo de Tessalonicenses, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, como quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, e há que está para dar à luz, e que de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos acompanhe, vos apanhe de surpresa. Amém? O que Paulo ele está dizendo aos Tessalonicenses? Paulo ele está dizendo, em primeiro lugar, assim, olha, irmãos, o dia do Senhor ele vem como ladrão. Jesus sempre dizia que o dia dele vem como ladrão, mas esse não é um pressuposto a respeito de que Jesus ele volta a qualquer momento. Por quê? Porque Paulo está dizendo para vocês, irmãos, que são da luz, vocês que estão em trevas, esse dia ele não vem como ladrão. Vocês não estão em trevas para que esse dia ataquem vocês de surpresas, porque vocês conhecem os sinais proféticos que existem. Ou seja, o contexto da iminência da tribulação, ela é um contexto que conhece as doutrinas a respeito dos sinais dos tempos. Amém? Então, paz e segurança está voltado ao anticristo. Amém? O tratado de paz do anticristo será uma estratégia para consolidar seu poder, enganar as nações, estabelecer o controle, será quebrado, desencadeando a pior perseguição da história. Mas também marcará o início do fim e a volta gloriosa de Cristo. Para sempre reinaremos com ele. Amém? Qual a fonte escatológica da Maranata? É um mix de doutrinas. Com interpretações alegóricas, podemos concluir que a análise teológica que a Maranata ela está baseada, que se relaciona, né, as trombetas e os selos, ela foi construída em cima de uma interpretação alegórica que não respeita texto, contexto, pois nunca apresentou o que se relaciona com as trombetas, nem selos, nem mesmo uma teologia bíblica com as trombetas. E ela desrespeita todas as demais linhas escatológicas, criando um imaginário ao redor dos capítulos das trombetas, sem explicar o restante. Amém? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, Paulo aqui, ele coloca uma ordem, irmãos. A volta de Cristo, a ressurreição dos mortos e arrebatamento. Lembramos que na doutrina pré-tribulacionista, Paulo, em outro momento, ele diz que nós não precederemos os que dormem. Na doutrina pré-tribulacionista, nós precederemos os que dormem. Porque apenas parte das pessoas foram ressuscitadas. Pessoas que morreram na grande tribulação ainda não foram ressuscitadas. Serão ressuscitadas apenas após os 7 anos. E elas serão levadas para o céu e viverão com pessoas de corpo glorificado. E elas não. Como assim, meus irmãos? Amém? Então a descrição da descida de Cristo, a ressurreição dos mortos e arrebatamento dos vivos ocorre em uma sequência imediata e não com uma pausa de 7 anos, e são acompanhados por eventos visíveis e audíveis, ou seja, não é uma volta silenciosa. Não há menção de um arrebatamento secreto que precede a vinda visível. O encontro nos ares é interpretado como um encontro para acompanhá-lo de volta à terra, não para ir para o céu e lá permanecer por 7 anos. Né? Eu esqueci a palavra em grego, né? Mas essa palavra, quando ela era usada, era no sentido, olha, alguma pessoa está vindo à nossa cidade, nós avistamos ele, nós vamos até ele e voltaremos com ele até a nossa cidade. Ou seja, nós encontraremos ele no caminho que ele está vindo para nós e nós voltaremos para o nosso lugar, aqui que estamos. Há 2 citações, as únicas 2 citações anteriores a essa, traz esse contexto.
Amém? 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz assim: Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A última trombeta é entendida como a trombeta final. Não há várias trombetas, como dizem, uma trombeta de arrebatamento silenciosa, outra trombeta para Israel. Não, é uma única trombeta. Entendeu? Entendemos, irmãos? A ressurreição e a transformação dos vivos ocorrem simultaneamente nesses eventos. Amém? Se há duas ressurreições dos justos, Paulo deixou de ensinar, e se ensinasse estaria contrariando João, que diz que há apenas uma ressurreição dos justos e uma deixada para injustos. Amém? Apocalipse 1,7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, em todo olho verá, até quanto os traspassaram, em todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim. Amém? O argumento dos pré-tribulacionistas é que a volta de Jesus é silenciosa, sem glória. Eles não gostam que usemos o termo secreto, né? Dizem que criamos um espantalho, mas de certa forma é silenciosa. Irmãos, a palavra de Deus em Apocalipse 1,7 contraria totalmente isso. Diz que a vinda de Jesus será visível a todo o olho, o que contesta um arrebatamento secreto e invisível antes da tribulação. A vinda gloriosa e universal de Cristo, irmãos. A Bíblia, ela retrata isso como um evento glorioso, visível e universal, não é algo silencioso, pois marca o fim da era atual, o estabelecimento de seu reino. Se o arrebatamento fosse um evento separado e secreto, isso pareceria diminuir a glória e o impacto de sua vinda. Amém? Os pré-tribulacionistas creem que Jesus voltará e depois de 7 anos é que as pessoas mais serão julgadas. E o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, contraria isso, coloca como um só evento: a vinda de Jesus manifestará juízo a ímpios. Amém? Não são separados por um período de 7 anos, meus irmãos. Então, nós queremos dizer que há muitas inconsistências numa doutrina dispensacionalista, numa doutrina pré-tribulacionista. E nós respeitamos todos, mas nós não cremos que isso é um sinal para medir espiritualidade. Como Lloyd Jones falava, isso não é um pressuposto para medir se é uma igreja ortodoxa, se é uma igreja verdadeira ou não. Nós cremos que, de certa forma, há liberdade para se pensar, principalmente nessa doutrina, e que sim, nós temos que crer, ter unidade naquilo que é essencial, crer que Jesus veio em carne, crer na Trindade, crer na igreja de Deus, crer em congregar, crer em tudo isso que a Bíblia nos aponta como essencial. Amém? Então fica aqui os meus abraços aos queridos irmãos. Amém? Fiquem com Deus.